Dá uma paradinha aí e presta atenção. Dá uma olhada no mapa-mundi que você tem aí na sua cabeça ou que viu a vida inteira na escola. Sabe o que eu vou te falar? Esse mapa é uma mentira deslavada. Muito bem, eu sou André Wormsbecker, começando aqui mais uma edição do nosso editorial Quantum Docs. Pois é, pensa só, a gente cresceu achando que o mundo era de um jeito, mas na verdade é que estamos sendo enganados por um desenho desde 1569. Pois é, esse modelo que a gente usa, chamando projeção de Mercator, foi criado por um cara chamado Gerardus Mercator, lá no século XVI. O problema é que ele não fez um mapa, para mostrar o tamanho real dos países, mas sim para ajudar os marujos europeus a atravessarem o oceano em linha reta com uma bússola, Então, e para fazer essas linhas de navegação funcionarem num papel plano, ele teve que esticar o mundo, principalmente perto dos polos. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar o tamanho do prejuízo. No mapa de Mercator, a Groenlândia parece ser do mesmo tamanho da África. Já percebeu essas ideias de mapa-mundi aí, Ficou de cara? Pois é. Na real, a África é 14 vezes maior que a Groenlândia. A África é gigantesca, ela caberia nela a China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão e quase toda a Europa dentro daquele continente africano. E ainda sobrava um espaço até para uma plantaçãozinha de café. Mas no mapa que você conhece, ela parece pequena comparada ao hemisfério norte, E o nosso Brasil? Bom, no Brasil, no mapa tradicional, o Alasca aparece ser um monstro, em relação ao Brasil. E o Brasil, lógico, parece ser menor que ele. Mas isso é mentira pura. O Brasil é quase 5 vezes maior que o Alasca. Até a Europa, que parece um continente enorme, é menor que a América do Sul. A nossa vizinhança aqui no Sul é quase o dobro do tamanho da Europa. Tá para pirar um pouquinho, Então você deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber o tamanho real das coisas então? Dá uma olhada nisso. Existe um site fantástico chamado The True Size, ou seja, o tamanho verdadeiro, Onde você pode arrastar os países e ver como eles encolhem ou esticam conforme você chega perto do Equador. É bizarro, então, verem que a Rússia, você pega lá a Rússia e vê ela murchando quando você arrasta ela para cima da África. Outra forma é procurar pela projeção de Peters ou Gall-Peters. Esse mapa foca na área real, Então as formas ficam meio esticadas verticalmente, mas os tamanhos relativos estão certinhos. Tem também o modelo Equal Earth, que é o mais moderno e tenta manter as proporções sem deixar os continentes tão esquisitos assim, Mas a real é que nenhum mapa plano vai ser 100% perfeito. Tenta pegar uma casca de laranja e esticar ela numa mesa sem rasgar ou deformar. Não dá, Por isso, a única forma de ver o mundo como ele é de verdade é usando um globo terrestre. O resto é tudo uma questão de perspectiva e, muitas vezes, de poder. Afinal, quem está no topo do mapa e parece maior acaba sendo visto como mais importante, Por que o norte está em cima? Quem decidiu isso? Se a Terra é redonda, quem decidiu que o norte é lá em cima? Foram os europeus que fizeram os mapas. Então, se a gente virar o mapa de cabeça para baixo, o espaço continua o mesmo, mas a nossa cabeça dá um nó porque fomos treinados para ver o mundo de um jeito só. Agora, sai dessa ideia que o que está no papel é a verdade absoluta, O mundo é muito mais complexo e gigante pela própria natureza do que esses livrinhos de escola mostram. A gente vive numa matrix de informações aí, onde a geografia é usada para moldar o que a gente pensa. Então, o mapa é uma ferramenta e não uma realidade, E agora que você sabe disso, não dá mais para olhar para a parede com o mapa de Mercator e não sentir que tem algo errado ali. E, para quem estuda PNL, já ouviu falar aquela frasezinha padrão do PNL que é: o mapa não é o território. Pense bem. Bom, e eu te desafio a entrar agora no site de True Size e comparar o Brasil com a Europa ou com a Rússia.
Você vai ficar em choque com a diferença. Depois de ver a verdade, o que você faria se descobrisse que outras coisas básicas que te ensinaram também são apenas uma versão distorcida da realidade, hein? Pesquise mais sobre a projeção de Peters e veja como o mundo muda de cara quando a gente tira os óculos dessa distorção histórica aí. Beleza? Gostou desses assuntos? Siga a gente para outros assuntos nas nossas redes sociais, lá no @quantumdocs e também lá no nosso site de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. Beleza? Muito obrigado pela sua conexão aqui com a gente. Continue conectado aqui no nosso canal Quantum Docs e a gente segue para mais informações em outros posts, em outros episódios, ok? Eu sou André Warnsbecker e fechamos aqui mais um editorial Quantum Docs. Obrigado pela nossa audiência aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África e na Europa, com seus tamanhos corretos. Valeu, pessoal. Até a próxima!